Ondas. Ondas são movimentos provocados por algum tipo de perturbação. As ondas podem ser classificadas como ondas mecânicas, que precisam de um meio físico para se propagar. Um exemplo é a onda sonora. E também podem ser classificadas como ondas eletromagnéticas. Um exemplo também dessas ondas eletromagnéticas é a luz. Elas também são classificadas quanto ao movimento que gera a propagação. Se o movimento que gera essa propagação for perpendicular à direção de propagação, essa onda é classificada como onda transversal. Aqui eu tenho o sentido de vibração, a perturbação, e aqui eu tenho a direção de propagação. Se a direção de vibração for paralela ao sentido de propagação da onda, então essa onda é classificada como uma onda longitudinal. Os componentes de uma onda. Uma onda ela possui uma crista, que seria o ponto máximo que ela atinge, amplitude máxima, e um vale, que é o ponto mínimo. O período de uma onda seria quantas vezes o tempo que ela demora para repetir, ou seja, o tempo que ela vai de um ponto até outro ponto que ela começa a se repetir, ou então o tempo que ela vai de um vale até outro vale, ou então o tempo que ela vai de uma crista até outra crista. A frequência é quantas vezes essa onda repete em um segundo. A frequência é dada pelo 1 sobre o inverso do período. E ela é medida em Hertz, simbolizada por Hz. Velocidade de propagação das ondas. A velocidade seria a variação do espaço sobre a variação do tempo. A variação do espaço é o comprimento da onda, simbolizado por lambda. E o tempo em que ela demora para se repetir, em que ela leva para se repetir, é o período. Então, a velocidade é o comprimento da onda sobre o período, que é igual ao lambda vezes a frequência, porque 1 sobre o período é a frequência de oscilação da onda. Ressonância. Dois sistemas trocando energia na mesma frequência, eles possuem ressonância. Ou seja, eu tenho a mesma frequência e com isso a amplitude da onda dos sistemas vai se somar pelo princípio da superposição. Um exemplo é o micro-ondas em nossas casas, em que uma onda eletromagnética ela vibra com a mesma frequência das moléculas de água e isso faz com que os alimentos sejam aquecidos. Outro exemplo são os aparelhos de telecomunicações, em que uma antena faz com que dois aparelhos se comuniquem por estar na mesma frequência, e isso proporciona as ligações. Aqui nós temos dois tipos de ondas, duas ondas diferentes, com amplitudes diferentes. Porém, elas têm o mesmo período, ou seja, elas começam a se repetir no mesmo intervalo de tempo, apesar das amplitudes serem diferentes. E como elas têm o mesmo período, elas vão ter a mesma frequência. E se a gente somar os movimentos pelo princípio da superposição, teremos uma onda resultante que é igual à somatória das duas. E isso faz com que a amplitude da onda seja aumentada proporcionalmente às amplitudes das ondas que foram somadas. A ressonância também pode colapsar sistemas. As ondas fazem com que as moléculas vibrem, aumentando a amplitude de oscilação e, com isso, aumentando a energia. Um exemplo disso seria quando uma pessoa quebra uma taça com suas pregas vocais, com um grito. Ou seja, a voz da pessoa produz uma frequência muito próxima à do material da taça, e isso faz com que a taça entre em colapso. Ou seja, as ligações que mantinham a taça coesa, elas são rompidas porque
a frequência de vibração que a pessoa gritou foi bem próxima da frequência de vibração natural da taça, e isso faz com que a amplitude de oscilação do material da taça aumente, ocasionando um colapso e quebrando a taça. Nosso experimento constitui de um tubo de PVC e ele vai ser submetido a uma perturbação bem no centro dele, e quanto maior for essa perturbação, maior será a amplitude do movimento oscilatório desse tubo, representado pela essa figurinha aqui embaixo, e isso faz com que cada vez o material vibre com amplitudes maiores, aumentando a energia do sistema. Vai chegar um tempo em que o tubo ele vai romper no meio e ele vai colapsar. Ele vai entrar em colapso.